Olá, tudo bem, galera? Com vocês? Bem, estou aqui de volta no nosso canal Escola Geek de Literatura para começar um quadro que vai ser curtinho, vai ser só uma temporadazinha de Trevorizando o Layout. E essa sequência da playlist vai abordar alguns temas que envolvem, evidentemente, literatura, mas não são exatamente análises textuais, literárias ou resenhas de livros. Segue aí pra gente ver o que tem de novo. Para começarmos essa discussão diferentona, que vocês vão entender onde eu quero chegar lá no final dessa sequência, eu vou começar com uma discussão muito importante na contemporaneidade, que é a diferença entre sequenciamento e releitura de histórias que nós já conhecemos. Então, o que é fazer uma sequência de uma história e o que é fazer uma releitura de uma história? Será que você sabe isso? Então, o próprio nome, ele meio que já explica, né? Já é autoexplicativo. Quando eu falo de uma sequência, significa que eu tenho uma história que chegou ao fim, né? Que teve o seu começo, meio e fim. Vamos lembrar lá da estrutura do gênero narrativo. Então, eu tenho introdução, eu vou ter o enredo, o clímax e o desfecho. Enfim, então eu vou ter toda essa história bonitinha, pronta, acabada. Só que aí eu me proponho, ou seja, eu fecho um contrato, né? Eu faço um acordo de que eu vou continuar aquela história. Então seria assim como se fosse uma parte 2 ou parte 3, enfim, é um sequenciamento. Por exemplo, a gente tem esse sequenciamento em histórias, eu vou usar o cinema, que eu acho que é um exemplo mais visual para todos, no Star Wars ou no Harry Potter. Então, se eu pego tanto Harry Potter, né, que é minha coleção do Harry Potter, ou Star Wars, são duas sagas que tiveram um sequenciamento. Tudo bem, eu até mudei pro Harry Potter porque eu sei que o sequenciamento do Star Wars é bastante confuso, mas não deixa de ser um sequenciamento. Você começa lá do episódio 1, termina lá no episódio 9 e todas as 9 histórias elas seguem uma linha regular de história. Eu estou dentro do mesmo universo, dentro da mesma proposta. E o que faz com que um sequenciamento seja bom ou ruim, porque nós temos inúmeras propostas de sequenciamentos aí cinematográficas que foram umas desgraças, né? Enfim, o que faz um sequenciamento ser bom é ele justamente dar uma sequência à história original. Então, aquele filme que eu assisti primeiro, ele tem que conversar, ele tem que ser coerente, ele tem que ter a ver com o último filme daquela sequência. Porque se eu quebro essa sequência, se eu mudo essa história do nada, eu começo a inverter personagens, eu mudo as características físicas ou psicológicas, muito mais as psicológicas dos personagens, sem alguma explicação verossímil dentro daquele enredo, ou então eu começo a fazer algum tipo de alteração naquilo que é o conflito central da história. Então tem um problema original, que é o que motiva os fãs a assistirem a trama toda, e aí do nada aquele conflito se altera, ou as justificativas para aquele conflito se perdem, se alteram, aí eu tenho um péssimo sequenciamento. Então, sequenciamento de histórias, eu vou falar exatamente sobre essa cronologia dos fatos, essa constância de enredo, uma trama que vai se manter
verossímil dentro daquele contexto onde ela se propôs existir, mas acima de tudo, coerente. Ela não pode perder coerência dentro desse contexto. O meu conflito original e o meu conflito final, ele precisa dialogar. Se eu faço uma quebra dessa estrutura, a pessoa que tá lendo o livro, assistindo ao filme, vai estranhar, vai perceber que o bagulho ficou esquisito. E aí, perde-se completamente o tesão em acompanhar aquela sequência. Então, primeiro vamos entender direitinho o que é sequenciamento. Eu vou falar aqui pra vocês uma história infantil bastante assim conhecida, que é para vocês entenderem perfeitamente o que é um sequenciamento. Então, sequenciamento, se eu pegar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, conhecem Chapeuzinho Vermelho? Bem, eu adoro essa história infantil, é uma das minhas favoritas, porque eu acabei na USP, quando eu fazia literatura, né, letras na USP, eu tive um curso de literatura infantil e infanto-juvenil, e a minha proposta de pesquisa nessa temática foi exatamente na história da Chapeuzinho Vermelho. E aí entra naquelas perguntas que todo mundo gosta de me fazer. Mas Tati, você conhece a versão original da Chapeuzinho Vermelho? Pois é, porque a Chapeuzinho Vermelho não nasceu dessa versão que a maioria das pessoas conhecem, que é a versão do conto ou do Perrenot ou dos Irmãos Grimm. Bem, a mais famosa certamente é a versão dos Irmãos Grimm, que é a que eu vou usar aqui como exemplo do que é um sequenciamento, do que é uma sequência de narrativa. O que é a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Vou falar o central da história aí. Nós temos no espaço, que é uma casa provavelmente na roça, né? Um lugar meio floresta. Aquela imagem que a gente tem da Europa de alguns séculos atrás. Então, você tem casas que são muito distantes umas das outras e, portanto, o trajeto entre elas dependia de se atravessar algumas florestas, que não tinha aí urbanização, não tinham estradas pavimentadas, era tudo muito assim rústico, muito natureba. E existiam algumas rotas centrais, que é exatamente a rota que a mãe da Chapeuzinho, quem são as nossas personagens aí iniciais, que é a mãe da Chapeuzinho e a Chapeuzinho, a mãe pede pra Chapeuzinho levar uma cesta de doces para a vovozinha, que é dada aí como dodói, né? Ela está doentinha, adoentada, acamada, então a Chapeuzinho Vermelho vai levar uma cesta de doces para a vovozinha. E a mãe fala pra ela, olha, mas você vai pelo caminho que seria essa rua mais pavimentada, essa rua central, essa rota central. Só que essa rota central, ela normalmente é longe, porque ela vai ligar vários pontos distintos uns aos outros. Então nunca é a rota mais curta, né? É só você pensar na sua cidade, né? Tem a Avenida Central, que é aquela coisa mais movimentada, mais cheia de estrutura, e tem as ruazinhas que circundam aquela rua central. E é evidente que se eu quiser cortar caminho, eu vou cortar por dentro, não vou seguir aquela avenida fora. Só que normalmente essas ruazinhas são mais desertas, têm menos estrutura, portanto são menos seguras. E a Chapeuzinho, com preguiça de fazer aquele trajeto muito longo, ela opta em fazer o quê? Em pegar o atalho, e ir pelo caminho mais curto. E dali ela vai encontrar com o lobo mau, e aí o lobo mau vai ter a malícia lá de comida fácil, vou papar a vovó e vou papar a netinha também, hahaha. E aí vai lá pra casa da vovó, come a vovó, fica esperando a Chapeuzinho Vermelho, tem aquele diálogo tosco que todo mundo conhece, né? Ai, seu nariz! Que parece que a Chapeuzinho Vermelho tem algum tipo de distúrbio ocular, porque não é possível que ela não tenha percebido que aquilo era um lobo e não a avó dela. Mas ok, o lobo devora ela e acabou a história, certo? Essa versão da Chapeuzinho Vermelho é a versão do Perrenot, né? Essa primeira compilação dos relatos orais que se originaram a história da Chapeuzinho Vermelho realmente termina exatamente aí, e morre tanto a vovozinha quanto a Chapeuzinho. Então é uma história bastante violenta. Não é tanto como a versão original, mas é bastante violenta. E, enfim, vou parar por aqui, porque eu acho mais fácil para vocês entenderem o que é sequência.
sequência, não releitura, veja bem. Sequência. O que é uma sequência dessa história? Então, eu sou o Perrenot, eu compilei esse relato oral, tá aí a minha historinha, tá aí, acabou, a Chapeuzinho foi devorada, ponto final. Aí, digamos que as pessoas comecem a falar, poxa, Perrenot, mas assim, que história sem pé nem cabeça, mano. Cadê o, né? Coitada da Chapeuzinho, não é possível, isso, aquilo. Enfim, faça-se toda aquela pressão em cima do coitado do escritor. E aí ele fala, tudo bem, eu vou escrever uma sequência para essa história. Bem, para ele escrever essa sequência, ele precisa ser coerente com a história original. Gente, a partir daqui, parênteses, tá? Isso aqui é um parênteses. Eu tô inventando para dar um exemplo para vocês entenderem o que é uma sequência. Eu não estou dizendo que aconteceu isso, pelo amor de Deus, tá? Eu vou fazer uma mistureba das versões aí do Perrenot com a alteração que os irmãos Green deram na sequência, de fato, dos fatos literários, não da sequência da história, para vocês perceberem o que é sequenciar uma narrativa. Então, vamos dizer que o Perrenot, ele então quis dar uma sequência para essa história. E aí ele vai escrever o Chapeuzinho Vermelho 2. E no Chapeuzinho Vermelho 2, ele vai continuar com o mesmo cenário, com a mesma realidade. Porque se ele quiser fazer qualquer tipo de alteração, ele vai precisar dar uma justificativa muito verossímil, muito cabível dentro daquele enredo. E não é a proposta do Perrenot, então o que ele vai fazer? Ele vai escrever a historinha dele contando que a Chapeuzinho Vermelho... na verdade, quando ela começou a gritar, um lenhador que estava ali próximo, aí ele pode falar um pouquinho desse personagem, né, dar uma complexidade aí psicológica para esse personagem, ou não, é uma escolha do escritor, dada a proposta da história. E aí, esse lenhador vai até a casinha, vai brigar com o lobo mau, e aí ele vai salvar a Chapeuzinho, vai salvar a vovozinha, vai conseguir tirar as duas da barriga do lobo mau, e aí ela vai encher de pedra a barriga dele, que é pra ele se sentir assim estufado e nunca mais comer ninguém daquela vila. E aí acabou a versão Chapeuzinho Vermelho 2. Bem, eu contei pra vocês uma história que é a mesma história, só que eu dividi ela em duas partes pra vocês perceberem que uma parte tinha começo, meio e fim. A segunda parte também tem começo, meio e fim, só que essas duas partes, elas se costuram, elas se sequenciam, elas vão contar a mesma história, que vai, no final das contas, ter um começo, um meio e um fim grandão, né? As duas histórias, elas vão se juntar e vai ser uma coisa só. Isso é uma sequência, isso é fazer um sequenciamento narrativo. Bem, agora eu vou dar umas explicações, porque eu tenho medo, né? Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu não sei o que tá na sua cabecinha. Então eu tenho medo, assim, das possíveis interpretações que podem fazer em cima do que eu disse. Gente, lá nos séculos passados, existiram dois escritos, na verdade foram mais de dois, porque os irmãos Greens não eram um só, mas enfim, existiram dois momentos em que as histórias orais, porque as narrativas de contos de fada que nós conhecemos hoje, né, a maioria delas, não todas, elas nasceram de historinhas orais, eram relatos, eram contos que eram passados de pai para filho, de geração por geração. Então é assim, é telefone sem fio, né? Começa uma história que era, sei lá, retira a bolsa da sala e vira, comprei uma bolsa da Chanel e paguei 15 mil reais. Então foi mais ou menos isso, entendeu? Tipo, é uma história oral, um relato oral que era passado de geração por geração, e a história cada vez ia ganhando, né, uma proporção diferente. Como já diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, é fato isso. Os irmãos Green, na verdade o Perrenot foi o primeiro, e depois os irmãos Green também fizeram isso. Eles tiveram a audácia, né, o trabalho genial de relatar escrito, né? Eles relataram esses relatos orais, essas histórias orais, em textos escritos. E assim nós tivemos um registro histórico desses contos de fada, dessas histórias infantis. Quando o Perrenot escreveu essas histórias elas tinham finais todos muito cruéis. Nenhuma história era tipo meio Disney assim.
elas tinham fins bastante ríspidos, sabe? Bastante secos. Como essa que eu acabei de falar da Chapeuzinho Vermelho. Ela morreu e a avó morreu também. E no final vinha sempre uma moralzinha de história, que era quase uma fábula. Mas não era uma fábula, era realmente um conto de fada, mas assim, ela tinha uma proposta de dar uma lição para as crianças. Era quase uma coisa meio pedagógica. Então elas iam ensinar algo para as crianças. Quando os irmãos Grimm se propuseram a fazer esses relatos, na versão deles, eles deram uma infantilizada melhor nas histórias. Então as histórias elas se tornaram um pouquinho mais fofinhas, vamos por assim dizer. Elas começaram a envolver mais magia, mais aquele aspecto fantasioso, fantástico. E ganhou esses finais que são mais fofuchos, que são menos traumatizantes para as criancinhas. Enfim, depois, quando a gente fala dessa mudança do texto do Perrenot para os irmãos Grimm, eu não estou falando de um sequenciamento, eu estou falando de uma releitura. Entenderam a diferença? E agora a gente chega na segunda parte desse vídeo, que é vocês entenderem o que é uma releitura. Qual é a proposta de uma releitura? A proposta de uma releitura é eu pegar uma história que todos conhecem, que já é aí amplamente divulgada, e contar sobre uma outra interpretação, sobre um outro aspecto, um outro ponto de vista. Isso é fazer uma releitura de uma dada história. Portanto, fazer uma releitura não necessariamente precisa se respeitar os aspectos originais da história que foi contada. Na verdade, quanto mais você souber trabalhar criativamente, adaptar para outros contextos, para outras realidades, melhor vai ser essa releitura. Porque senão eu simplesmente estou copiando a história que outra pessoa já fez. E assim, não tem nada de novo nisso, né? Não tem nada de legal nisso. Portanto, fazer releitura exige sim mudanças de vários aspectos. Só contar a mesma história, cara, é chato, né? Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é uma narrativa infantil que teve diversas releituras. Eu vou mostrar aqui em cima algumas releituras que me vêm à cabeça, que eu, quando fiz essa pesquisa, né, na USP, quando eu fiz o curso de literatura infantil e infanto-juvenil, eu acabei buscando. Então a gente tem aí inúmeras versões, tanto aí de livros infantis, histórias para crianças, como de desenhos animados e filmes. Então existe aí uma gama muito grande de releituras da Chapeuzinho Vermelho. Gente, releitura, ela percebe assim que quando a gente viu aquele filme A Menina do Capuz Vermelho, ninguém estranhou, ninguém foi reclamar, fazer manifesto ou criar, sei lá, tipo, baixo-assinado, manifestação, dizendo que, nossa, mano, mas a Chapeuzinho Vermelho, ela não era uma moça, uma adulta, ela é uma criança, ela é uma menininha. Poxa, mas cadê a mãe dessa Chapeuzinho Vermelho? Poxa, mas a gente tá falando de um lobo mau, cara, que vivia na... Ninguém tá falando de lobisomem. Então, você percebe que ninguém fez esse tipo de apontamento quando se fez uma releitura da Chapeuzinho Vermelho? Porque não cabia, era uma coisa assim que, mano... Aí eu vou falar, nossa, mas eu não gosto dessa versão da Chapeuzinho Vermelho. Porque eu gosto da Chapeuzinho Vermelho porque é uma história do Contos de Fada. Aí eu lembro lá daquele programa que passava na TV Cultura, 1900 e Guaraná com Rolha. Se você tem mais de 30 anos como eu, você assistiu? Então... essa versão. Então, se você se lembrou dessa versão do Chapeuzinho Vermelho e fala assim, nossa, mas a minha infância se construiu à base disso e eu não consigo me desapegar dessa versão do Chapeuzinho Vermelho, é simples, amore. É só você não assistir A Menina do Capuz Vermelho. Sabe assim, não existe uma obrigatoriedade porque você gosta de um determinado desenho que você é obrigado a assistir tudo aquilo que fala sobre aquilo que você gosta, sabe? Tipo, eu vou assistir... eu amo Batman, então tudo que tiver escrito Batman, eu sou obrigado a gostar.
Não existe esse contrato, fofo. Então, assim, se você gosta do Batman, você vai correr atrás de tudo aquilo que envolve o seu personagem favorito. Mas não necessariamente você vai concordar ou você vai gostar de tudo aquilo que é feito com esse personagem. O que você precisa perceber é que muita coisa vai ser simplesmente uma releitura e não um sequenciamento de algo que você acompanha e que você gosta. Aliás, quando a gente vai falar sobre releitura, normalmente envolve não gostar. Vou dizer por quê. Bem, eu não estou aqui com a mínima proposta de se aprofundar psicologicamente em alguns termos, até porque essa é uma formação que eu tenho bastante carência. Mas eu preciso que vocês percebam que, assim, quando a gente gosta de algo, quando a gente se apaixona por determinada saga, determinada trama, na verdade, quem se apaixonou foi um eu do momento. Então, quando eu assisti Batman pela primeira vez e eu me apaixonei pelo Batman, eu me apaixonei por um conjunto de elementos que aquela história me trouxe e que, combinados com o contexto cultural em que eu estava inserida, deu match. Super combinou. E é daí que vai se construir a minha paixão pelo Batman. Só que essa faceta da história do Batman pela qual eu me apaixonei não necessariamente é a única faceta. Muito provavelmente nem seja. Tenha muito mais coisas dentro dessa história do que aquela faceta pela qual eu me apaixonei. Então, quando um outro diretor, um outro escritor se propõe a fazer uma releitura daquela história, ele pode olhar para uma faceta daquela história que não foi aquela por quem eu me apaixonei. E é daí que surgem aquelas frustrações com releituras de história. Amo Batman, já disse aqui ainda há pouco, mas eu não gosto de tudo que saiu do Batman. Vamos se resumir ao cinema, né? Vamos falar aí sobre os filmes do Batman. E aí eu vou falar desde os da década de 80, com aquele Batman e Batman Returns, que foi a versão do Tim Burton pela qual eu conheci o Batman, que eu me apaixonei. Eu sei que existe uma série de críticas àquele Batman do Michael Keaton, que realmente era bastante apático e blá blá blá, mas eu era uma criança nessa época e eu super gostei desse filme, gostei do Coringa do Jack Nicholson e amei, pra mim ainda é a melhor até hoje, a Mulher Gato, a Catwoman, da Michelle Pfeiffer. Pra mim, a melhor Mulher Gato até hoje é a Michelle Pfeiffer. E é porque realmente ela soube interpretar a Catwoman. Ela pegou o espírito da Catwoman e conseguiu ali botar dentro daquele personagem, como nenhuma outra atriz que representou esse papel ainda no cinema conseguiu fazer, com exceção a Karen Biconduva, da série Gotham, que eu acho que também fez um excelente trabalho como Catwoman. Mas ok, quando a gente fala de filme, eu conheci essa versão, me apaixonei e foi a partir dela que eu comecei a me interessar e ir atrás do universo do Batman, chegando depois as histórias em quadrinho do Batman, enfim, mas foi a partir desses filmes dos anos 80. Daí, nos anos 90, o Joel Schumacher teve a audácia de fazer essa versão, esses dois filmes, o Batman Eternamente, Batman e Robin, com uma releitura das histórias do Tim Burton. Aí que entra o ponto central. O Joel Schumacher não quis fazer um sequenciamento do Batman do Tim Burton. Ele fez uma releitura. Só que na minha cabeça infantil, eu achava que, como já tinha passado do início da história, eles não trouxeram de novo Coringa, nem a Mulher Gato, nem blá 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 blá. Eu achava que era uma sequência. E eu estranhei essa sequência, porque eu falei, cara, não bate uma coisa com a outra. Tem uns personagens assim que não, né, não, a história não se comunica. Ai, tá estranho esse bagulho. E me incomodou bastante, mas a proposta do Joel Schumacher não era fazer uma sequência para a história do Tim Burton. A história do Joel Schumacher era uma releitura, é uma versão que ele deu para
essa versão dele do Batman, particularmente, eu não gostei. Eu tenho aqui na minha coleção do Batman, porque afinal de contas, como eu disse, eu coleciono quase tudo do Batman. E esses dois filmes estão aqui na minha coleção, mas eu com certeza prefiro essas duas versões que são a do Tim Burton, porque pra mim fazem muito mais sentido, são histórias que eu gosto muito mais do que essas daqui. Quando nós chegamos nos anos 2000, Christopher Nolan fez o favor de fazer uma nova releitura da história do Batman, filmando o Batman Begins, que pra mim é o melhor filme do Batman que existe. Mas ele superou aquela versão do Tim Burton, aliás, ele deixou o Tim Burton no chinelo. Eu só queria que resgatassem a Michelle Pfeiffer daquele Batman Returns e se unisse a isso aqui, que, cara, ia ser, assim, a melhor trilogia do Batman. Se bem que eu vou problematizar essa questão da trilogia. Bem, eu amei esses dois filmes, o Batman Begins e o Batman The Dark Knight. São ambas histórias fantásticas. Cara, o Coringa, que foi interpretado nesse filme, que foi com aquele ator... Peraí, que eu sempre esqueço o nome dele, gente. Não, gente, eu mostrei o filme errado. É esse aqui, o Cavaleiro das Trevas, né? The Dark Knight, não The Dark Knight Returns. O Coringa, que foi representado pelo Heath Ledger, eu nunca sei pronunciar o nome dele. O Heath Ledger, que faleceu, né? Teve todo aquele final trágico do ator. Ele, pra mim, é o melhor Coringa que existiu. Eu sei que Joker também é fantástico. Eu sei que o ator que fez o Coringa do Joker também fez um excelente trabalho. Mas, gente, o Heath Ledger, pra mim, é o melhor Coringa. Não tem como, cara, esse ator, ele conseguiu, assim como a Michelle Pfeiffer, incorporou a personagem da Mulher Gato, da Catwoman. O Heath Ledger, ele realmente incorporou o Coringa. Agora, quando a gente chega nesse último filme aqui, que eu sem querer mostrei pra vocês errado, que é o Batman The Dark Knight Returns, gente, esse filme... Não, é The Dark Knight Rises. Eu não sei nem o nome do filme, se vocês terem uma ideia. Por quê? Porque quando chegou naquele momento da história em que o Alfred, ele abandona o Batman, eu abandonei o Batman também. Porque se você conhece o Batman das histórias em quadrinhos e o Alfred das histórias em quadrinhos, você sabe que o Alfred jamais abandonaria o Batman. Logo, o Alfred abandonar o Batman, pra mim foi assim, uma cena de que eu falei, cara, se nem o Alfred tá aguentando esse cara, eu vou aguentar! Não! Então, essa história, o The Dark Knight Rises, eu achei uma porcaria. Eu não gostei. Por quê? Porque dentro dessa trilogia, eu particularmente acho que não houve um sequenciamento. O Christopher Nolan assassinou essa trilogia com esse último filme. Em partes, eu não gostei. E aí entra o meu parênteses que eu quero que vocês percebam. É a minha opinião. Não é uma verdade sobre a história. Eu não tô falando, ai, joga essa porcaria no lixo. Ai, se você gosta desse filme, então você é um idiota. Gente, pelo amor de Deus, é a minha opinião. Tem gente que pode gostar e eu acho ótimo que alguém goste, pra que tenha algum sentido esse filme existir na face da Terra. Mas, enfim, eu não gosto desse filme. E ok, você vai respeitar a minha opinião. Se você gosta, você vai falar, ai, você magoou porque eu gosto desse filme. Amore, você pode gostar, tá tudo bem. Eu vou continuar detestando e também tá tudo bem, ok? Isso é respeitar a opinião alheia, a gente coexiste e isso dá sentido pra existência desse treco, porque senão, né, esse filme ia ser uma tremenda perda de tempo. Ok, por que eu não gosto desse filme? Que quando a gente não gosta de algo, a gente tem que argumentar, né? Eu sempre falo pros meus alunos, você quer não gostar de algo, você tem total direito de não gostar. Mas diga o porquê, explique, argumente, por que você não gosta disso? Eu não gosto deste filme, por quê? Eu amo a Catwoman. Eu acho que de todo o universo, assim, do Batman, se tem dois personagens que eu super amo, é, sem dúvida, o Batman e a Catwoman. Todo o universo do Batman, pra mim, só faz sentido pela existência dela. Brincadeira. Mas é ela, com certeza, que alimenta essa existência. E a Catwoman, que foi feita pela Anne Hathaway, eu achei uma porcaria. Assim... A Halle Berry, quando fez aquele filme Catwoman, que foi uma releitura da história, que não tinha nem nada a ver com o universo do Batman,
já teve uma interpretação mediana. Eu não achei que foi tão ruim quanto a crítica falou que foi. E olha, eu sou fãzaça da Catwoman. Eu achei que, assim, deixou a desejar, mas não foi, assim, tão catastrófico. Agora, a releitura da Anne Hathaway foi horrorosa, horrível. É a Catwoman mais sonsa que eu já conheci na minha vida. Em primeiro lugar, a personagem Catwoman faz tanto sentido assim pra mim, porque ela é uma personagem ponderada, forte, que não está minimamente preocupada com contratos sociais. Ela está preocupada pelo aquele contrato que ela fez ela com ela mesma, com os valores que ela tem ela consigo mesma. Então, assim, se pra ela alguma coisa faz sentido, ela tá pouco se lixando se pra sociedade aquilo tem que ser feito ou não tem que ser feito. Ela vai fazer. E a mesma coisa vale pro inverso. Se ela achar que não tem sentido, ela não vai fazer. E assim, ela é super coerente junto com uma lógica interna dela. Dá pra ser assim na vida real? Claro que não, né, gente? A gente vive em sociedade, infelizmente a gente precisa sim se preocupar com esse contrato social, porque a gente precisa respeitar a liberdade dos outros, né? A minha liberdade acaba quando eu firo a liberdade do outro. Mas ali, a personagem da Catwoman, dentro desse contexto do universo do Batman, claro que não na origem, mas nas versões que ela foi ganhando forma, ela se tornou aquela personagem que questiona uma série de moralismos que o próprio Batman segue. Tanto é que ela e o Batman meio que se completam ali, porque tudo aquilo que o Batman filtra, e muito sentimento de culpa, de complexidades ali psicológicas de, enfim, do que é certo e que é errado, do que pode, do que não pode, do que seria plausível e do que não seria plausível pra se perder o seu caráter pessoal e blá, blá, blá. A Catwoman tá pouco se lascando com isso, mano. Ela vai fazer e acabou. E é essa parte da Catwoman que eu mais amo, porque ela é uma personagem forte, decidida, segura de si mesma e que não precisa de um homem pra salvá-la. Pelo contrário, é ela que ajudou o Batman em muitas situações. E aí a gente vê a Anne Hathaway naquele personagem de Catwoman, que é qualquer coisa, menos o que eu acabei de descrever da Catwoman. É uma personagem insegura, é uma personagem fraca, é uma personagem sonsa, é uma personagem xarope. Cansei dessa Catwoman. Não, eu quero nem lembrar que ela existiu. E é assim que eu lido com essa versão do Batman The Dark Knight Rises. Eu tenho DVD? Tenho, né? Porque como eu disse, eu coleciono. Mas eu não sou obrigada a gostar disso. Eu não sou obrigada a assistir esse filme. Eu assisti esse filme umas 3 vezes. A primeira eu detestei. A segunda eu quis ver se não foi preconceito. A terceira eu vi porque eu passei, né, numa situação que tinha mais pessoas. Eu acabei assistindo junto. Mas dizer que eu gosto desse filme, não gosto, cara, não gosto. Ele não me desce, ele não digere. Aliás, pra mim, o Batman acabou no Christopher Nolan na versão do Heath Ledger como Coringa. Ali acabou os filmes da releitura do Christopher Nolan. E é isso que você, fã de uma releitura, precisa fazer quando essa releitura ofende aquilo que é sagrado pra você. Ignore, simplesmente ignore a existência daquela versão que vai ser muito mais saudável mentalmente pra você, ok? Bem, eu espero que a gente tenha, assim, esclarecido a diferença entre sequenciamento e releitura. Então, o sequenciamento, ele precisa ser verossímil entre esse contexto criado, ele precisa ser coerente. Uma história, ela precisa continuar na outra história. Dentro de uma sequência, eu posso mudar atores? Aconteceu aqui no Batman, né? No primeiro filme, a Kate Holmes fazia a personagem, a advogada lá com o Batman, e a promotora pública, e no The Dark Knight, essa atriz, ela não sei por que razão, eu li já, mas te juro que fofoca de ator é uma coisa que não me apetece. Ela acabou não renovando o contrato, e aí assumiu, eu esqueci também o nome da Fofuxa, que é uma atriz que eu não conhecia, mas enfim, é uma outra atriz que faz esse personagem, e assim,
tem impacto na história? Eu vou ser sincera pra você que me incomoda. Quando tem essas alterações de atores dentro de uma sequência, me incomoda sim. E é uma personagem que tentou ali respeitar todas as características físicas, né? Quando tem essa questão, eles procuram sempre colocar um ator que é bem próximo ao ator que vai substituir, como agora tá acontecendo com o Johnny Depp em Animais Fantásticos, né? E toda aquela polêmica relacionada aos escândalos pessoais do ator e a caracterização dele dentro do personagem, mas ok, é um parênteses esse comentário. Enfim, houve uma troca de personagem do ator, ou seja, as características físicas serão diferentes, serão alteradas, só que procura-se mudar o mínimo possível para se respeitar a lógica do sequenciamento. Mas, Tati, e se a gente for fazer uma releitura? Porque, ó, veja bem, a gente tem aí a Catwoman da Michelle Pfeiffer, a Catwoman da Halle Berry e a Catwoman da Anne Hathaway. São 3 versões de Catwoman que teve aí releituras totalmente diferentes. Elas não são parecidas. A gente tem uma Catwoman loira de olho azul, a gente tem uma Catwoman negra e uma Catwoman que é branca, mas de cabelo liso e moreno. Então são 3 personagens totalmente diferentes uma da outra. Logo, não tem a menor relevância. Quando eu faço uma releitura, eu posso mudar todas as características físicas do personagem, que isso não interfere na qualidade da proposta, porque como eu disse ainda atrás desse vídeo, uma releitura, quanto mais criativa, quanto mais inovadora, quanto mais ela trouxer para uma discussão da contemporaneidade da sua produção, mais rica ela se torna, diferente de um sequenciamento que precisa manter ali uma linha de coerência, uma linha de sequência lógica e, né, verossímil. Tudo bem? Bem, espero que vocês tenham entendido aí a diferença de sequenciamento, de narrativa e de releitura de narrativa. E a gente continua essa discussão em outros vídeos. Até mais!